O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Esse bando que vive da rapina se compõe, pelo que se sabe, de um número superior a 100 crianças das mais diversas idades, indo desde os 8 aos 16 anos. Crianças que, naturalmente, devido ao desprezo dado à sua educação por pais pouco servidos de sentimentos cristãos, se entregaram no verdor dos anos a uma vida criminosa. E tem por comandante um mascote dos seus 14 anos, que é o mais terrível de todos. Não só ladrão, como já autor de um crime de ferimentos graves, praticado na tarde de ontem. Capitães da Areia, Jorge Amado, 1937. O pedaço de texto que você acabou de ver e ouvir faz parte do romance Capitães de Areia, escrito por Jorge Amado em 1937. O livro fala sobre um grupo de crianças em conflito com a lei em Salvador e, a partir deste enredo, discute uma série de questões sociais e de direitos humanos. O romance foi o ponto de partida e a base para a professora Rosa Helena Bueno produzir uma dissertação de mestrado sobre os direitos de crianças e adolescentes no nosso tempo. É sobre este trabalho que o Intese trata hoje na companhia da professora Araci Azinelli da Luz, do programa de pós-graduação em educação da UFPR. Bem-vindas ao Intese e obrigada pela participação. Obrigada. Professora Rosa, do que trata esse livro e por que você escolheu Capitães de Areia para ser a base do seu trabalho de mestrado? Bom, eu tenho a minha formação inicial em letras, sou professora de literatura e língua portuguesa e Os Capitães da Areia, um romance produzido por Jorge Amado na década de 30, ele se insere na segunda geração do modernismo brasileiro e como eu tenho atuado já há 17 anos numa escola que é localizada na área metropolitana norte de Curitiba, então acabei vivenciando várias experiências de alunos, ex-alunos que acabaram se envolvendo entrando em conflito com a lei. Então esse foi um dos motivos que me mobilizou para pensar num projeto de pesquisa que pudesse me elucidar algumas questões para que eu pudesse pensar em possibilidades de interferir positivamente no meu contexto de atuação profissional e pessoal. E professora, como que é o enredo do livro? Do que ele trata e como que ele se organiza? Então, no primeiro capítulo, o Jorge Amado traz uma notícia de jornal, onde consta um assalto planejado pelos Capitães da Areia, que eram o nome atribuído, que o Jorge Amado resolveu atribuir aos meninos moradores de rua de Salvador. E na sequência a notícia de jornal, as pessoas vão escrevendo cartas ao leitor. Então, no período, aparece a carta de uma mãe cujo filho havia passado pelo reformatório da época, que era o nome dado à instituição para onde eram acolhidos as crianças que estavam em condição irregular. E ela escreve uma carta falando dos maus tratos que o filho sofria no reformatório e etc. E também o juiz de menores, que era, na época, o nome do cargo da pessoa responsável por julgar essas ações infracionais, escreve mostrando a perspectiva dele a respeito das atribuições do cargo que ele ocupava. O subsecretário do chefe de polícia, que talvez seria um cargo correlato ao que a gente tem hoje nas delegacias do adolescente, delegada de delegacia do adolescente, também escreve. Então, enfim, são vários atores sociais que vão escrevendo cartas ao leitor, mostrando a perspectiva que tem a respeito das atribuições do cargo, com relação à cobrança que o jornalista fez no momento que redigiu a notícia, que ele pede que as autoridades competentes tomem uma providência e que resolvam o problema
dos menores infratores. E a professora Aracy tem uma especialização em violência doméstica, né, contra Sim. crianças e adolescentes pela USP. Professora, qual que é a diferença entre a criança que é vítima de violência doméstica e a criança que é vítima de violência na rua? É a mesma criança? Existem crianças que estão mais vulneráveis a um tipo de violência do que outra? Como que isso se opera, essas violências? Na realidade, a criança que está na rua, né? Ela está na rua porque primeiro sofreu algum tipo de violência domiciliar. E quando a gente fala violência doméstica contra crianças e adolescentes, na nossa cultura atual, normalmente o foco está mais voltado para a questão da violência física, ou a negligência, ou mesmo ao abuso sexual, né? Que tem acontecido muito, essa questão toda da discussão do que seria pedofilia e tal. Mas normalmente as crianças são as mesmas, né? Então a gente que acompanha crianças e a perspectiva da infância vulnerável, né? A gente percebe que as crianças vão para a rua justamente porque elas não suportam mais os diferentes tipos de violência que eles sofrem em casa. Então eu diria que é uma consequência, uma continuidade. E o interessante é que ela traz para a rua esses referenciais, porque a família é a grande referência em valores, em comportamento, em relações humanas. Então eles levam para a rua esse referencial, né, de que eles não são ninguém, autoestima baixa, que autoconfiança mínima. Então eles se apropriam do modelo do poder, da força, da violência que a própria sociedade apresenta para eles como uma questão de sobrevivência. Então é um agravamento da violência e é um agravamento de toda a perda dos direitos humanos que essas crianças deveriam ter e que o próprio sistema, a partir da família, já apresenta desde cedo. Professora Rosa, como que era a realidade brasileira na época que o romance Capitães de Areia foi escrito na década de 30? Eu coloquei alguma coisa na dissertação referente a um evento histórico que foi o blackout de 1929 e a interferência, né, que esse macrosistema teve em todo o microsistema das relações familiares onde esses capitães de areia vão crescer, né? Então, houve no Brasil o aumento do número de pessoas que perderam o emprego por conta disso. E, consequentemente, aumentou também o número de moradores de rua, né? Então, eu até trouxe uma das notícias, né, que a Céu Aberto, né, que ele fala que o jornalista que fez a notícia na época e publicou, ele coloca que Curitiba se tornou o Hotel das Estrelas, porque aumenta o número de pessoas que passam a viver em condição de rua. Isso no contexto de Curitiba. No contexto de Salvador, me parece que esse fenômeno se auto-amplificou, né? Então, eu trouxe também dados referentes à epidemia da varíola na época, né? Então, por exemplo, a gente tem uma das personagens, a menina Dora, que a mãe dela vai ilustrar, né, várias outras mães, vários outros familiares que acabaram sendo acometidos pela doença e por falta de políticas públicas relacionadas à saúde para sanar, né, as dificuldades que as famílias, principalmente pobres, enfrentavam com relação à doença. Isso contribuía para aumentar o número de crianças também moradores de rua, né? Então, o contexto histórico, basicamente, acho que mais ressalta aos olhos na obra é essa questão mesmo da pobreza, do desemprego, né, e das pessoas não terem acesso à saúde, né, à moradia, a condições dignas de existência, né? Professora Aracy, como que a literatura pode ser usada justamente como uma ferramenta para mostrar problemas sociais ou chamar atenção para realidades ou para sujeitos que estão esquecidos? Como que a literatura pode cumprir esse papel? Esse era um dos objetivos, né, da dissertação da Rosa, justamente por ela ser professora de literatura e a gente se deparar
com esse movimento cíclico, né, e sistêmico, né? Então, ela acabou de falar do que era, e se a gente analisar hoje o contexto, né, a crise, o desemprego, a falta de esperança, a questão da dignidade humana sendo aviltada a todo momento, o aumento de moradores de rua, o conflito da sociedade em como aceitar isso, né? Essa questão. E essa demanda, ela está muito forte hoje a partir da Lei de Diretrizes e Bases, de que a educação não é a escola, né? A educação escolar, ela não é apenas um espaço para você ter acesso às áreas do conhecimento, mas é utilizar essas áreas do conhecimento no exercício da cidadania, formação do cidadão. E nos programas de formação de professores, pela questão curricular, pela limitação horária, etc., e pela própria forma como o conhecimento é visto, ainda muito fragmentado, né? As questões da complexidade estão sendo trazidas à tona agora, há uma dificuldade dos professores, de um modo geral, em todas as áreas, de trazer para suas áreas específicas do conhecimento as questões sociais, né? A violência, drogas, a questão de moradia, emprego, enfim, o combate à corrupção, né? Todos esses temas atuais. E se a gente analisa, sob o ponto de vista histórico, a literatura, ela sempre teve como pano de fundo algum fato real de alguma época. Então, no momento em que o professor se apropria de que ele tem instrumentos, ferramentas da sua própria área do conhecimento que são mobilizadoras da discussão em sala de aula, esse é um achado interessantíssimo, porque quebra aquela monotonia da aula como processo didático que tem que ser o que o professor escreve no quadro, o que está no livro didático, mas ele pode fazer essa contextualização com a literatura, com outros instrumentos, agora com as TICs, né, as tecnologias educacionais, elas podem sim vir para a sala de aula como mobilizadoras da motivação dos alunos e como ferramentas que venham a facilitar. E é isso que a Rosa, como professora de literatura, quis trazer, não só a construção de um conhecimento sobre direitos humanos, que é o que está muito direto à sua vida particular de cidadã, né? Mas também como professor unir isso, mobilizando os alunos a ler, a interpretar, a fazer uma análise crítica disso e poder analisar a sua realidade. Então eu vejo uma ligação direta, né? Não vejo nenhum conflito nisso e acredito que o trabalho dela tem como um dos objetivos mobilizar esse interesse dos professores de usar a literatura para discutir as questões atuais. A professora falou sobre questões atuais e hoje a gente tem visto uma banalização da violência e também uma banalização da violência contra, eventualmente, pessoas que tenham cometido crimes ou acusadas de cometer crimes. Então a gente vê notícias de pessoas que são amarradas a postes e agredidas porque elas cometeram crimes. Eu queria, professora Rosa, que você fizesse uma relação entre essa realidade que a gente vive hoje e a realidade que é apresentada no livro Capitães de Areia quanto a essa noção da sociedade de como agir contra o criminoso ou contra o acusado de cometer um crime. Bom, na época, o menor infrator, né, o termo utilizado, ele era considerado já, ainda que não tivesse praticado nenhum ato infracional, mas só pelo fato de ser não ter uma família para acolher, né, de ser morador de rua. Então já era considerado como vamos dizer assim, uma pessoa que tivesse um potencial enorme para a prática do ato criminoso. Então eram enviados para o reformatório não somente crianças que tinham a prática do ato infracional, mas crianças muito pobres já eram consideradas miniaturas potenciais de prática de crime. Hoje, a violência foi um fenômeno que veio se auto-amplificando, né? A gente tem que, no livro, por exemplo, o instrumento tecnológico mais avançado que o Pedro Bala, que é o protagonista, utiliza era um canivete, né? Uma faca cega para fazer os assaltos. Hoje, isso se configura de uma outra forma, né? Então, é muita facilidade de acesso a armas, né? Armas que, em tese, eram para estar no exército, né? Mas que, por alguma razão, elas estão aí sendo comercializadas de uma forma que também
me parece estar banalizada, tanto quanto o aumento da violência e tudo mais. Me parece que é um senso de fazer justiça de uma forma que não leva em consideração, por exemplo, a ação em si, né? Porque na maioria dos casos foi furtado um celular, né? Foi o furto às vezes de um veículo, que nem se chegou a consumar o furto por conta de que um transeunte viu, né? Uma pessoa comum ali viu e resolveu fazer a abordagem, porque percebeu ou que o menino estava com a arma de brinquedo, ou porque estava desarmado, enfim. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Eu queria que seu jornal mandasse uma pessoa ver o tal reformatório, para ver como são tratados os filhos dos pobres, que têm a desgraça de cair nas mãos daqueles guardas sem alma. Meu filho Alonso teve lá 6 meses, e se eu não arranjasse tirar ele daquele inferno em vida, não sei se o desgraçado viveria mais 6 meses. Jorge Amado inicia Capitães de Areia com cartas como estas, textos escritos por personagens de diferentes classes sociais, endereçados a um jornal. O livro trata de um grupo de crianças e adolescentes que roubava nas ruas de Salvador. A obra foi usada como trajetória de pesquisa para a nossa convidada de hoje, a mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná, Rosa Helena Bueno. A orientadora dela foi a professora Araci Azinelli da Luz. Rosa, assim como no livro, o livro começa com cartas, você também inicia a sua dissertação com cartas, né? Então, eu queria te perguntar, que cartas são essas? Quem que escreveu essas cartas para a sua dissertação? Para estabelecer os encaminhamentos metodológicos, eu acabei optando por seguir a mesma trajetória de pesquisa que o Jorge Amado fez e apresenta no primeiro capítulo do romance. Então, fui seguindo os mesmos atores sociais, né? Eu resolvi convidar para participar da pesquisa para ver como pensam hoje essas pessoas que ocupam cargos correlatos, né, ou papéis sociais semelhantes aos que são apresentados no primeiro capítulo. Então eu convidei 2 mães de adolescentes que cumprem medida de internação em unidade socioeducativa, né, para colocar a perspectiva delas, produzir um texto de opinião a respeito do que pensam, como veem as possibilidades de ressocialização do adolescente após, né, o internamento. Convidei um juiz da Vara da Infância e da Juventude para produzir um texto também, colocando a opinião a respeito das atribuições do cargo, né, e das possibilidades da reinserção social do adolescente. No romance tinha a carta do juiz de menores, né, então hoje são 78 anos, 79 anos aproximadamente aí de avanço no campo das ciências humanas e jurídicas, né, então vários conceitos, várias formas de enxergar o fenômeno da infância e da juventude no Brasil foram alterados e isso, né, se propaga e se reflete na voz dos participantes. Também foi convidada para participar uma delegada de delegacia de adolescente, um jornalista para poder fazer tecer esclarecimentos sobre como que eram produzidas as notícias e as reportagens referentes a assalto na época e hoje, né, no que altera. Também foram convidados professores das unidades socioeducativas que atuam nos CEBEJAs. Na época, os adolescentes não tinham, né, acesso à educação formal, não era ofertado o ensino no reformatório, né? Hoje, nas unidades socioeducativas, eles têm o acesso. Então, também uma liderança religiosa, porque no romance a gente tem a carta do padre José Pedro,
né, que fazia um trabalho com os meninos, e aí foi convidada uma pessoa que também tem um trabalho na unidade socioeducativa para falar sobre, né, o que pensa a respeito de como que o sistema funciona hoje, das possibilidades de reinserção. E também o diretor do reformatório, né, que se expressou na época. Hoje a gente tem o diretor da unidade socioeducativa, né, que também participou e deu uma contribuição. E foi possível traçar paralelos entre os personagens da década de 30 e as pessoas reais do Brasil atual? Sim, vários paralelos. Tanto que eu acabei organizando em quadros para uma melhor apreensão, né, da significação das falas dos participantes e contendo assim, as informações mais, digamos assim, essenciais no que as convergências de ideias e divergências entre os atores da década de 30 e os de 2014, né? Professora Aracy, como que foi amarrar essa construção da dissertação dela em paralelo com a construção de um livro, né? Como que foi amarrar fazer esse diálogo, né, entre um texto que é científico e um texto que é literário? Esse foi um desafio interessante, uma aprendizagem muito grande, né, enquanto orientadora, justamente a partir de uma realidade, de uma literatura, né, que embora tenha muito da realidade, mas é uma obra de ficção, não é? Com um caminho metodológico que a gente quis dar para justamente discutir a questão de direitos humanos, né? Então, na realidade, não aparentemente é difícil, mas não é porque a construção de uma tese, de uma dissertação, ela se dá justamente pelo diálogo, primeiro por essa possibilidade de diálogo que acontece entre o orientando que traz a sua demanda, né, e o orientador que procura expressar possibilidades metodológicas em relação a isso, e a necessidade de todo um olhar sempre de aprendizagem e de fazer correlações, porque o conhecimento ele está posto, né? Se a gente pegar, por exemplo, a questão da fenomenologia, está tudo ali, a gente apenas tem que fazer aflorar isso. Então, o que nós fizemos, e aí a Rosa tem um know-how bastante importante em termos dessa habilidade, é de traduzir para uma linguagem acadêmica, né, a partir das discussões que se faz com a literatura já produzida na área, as possibilidades de interpretação hoje, né, de fatos que permanecem, procurando fazer justamente essas aproximações. Sei que para mim, que sou bióloga de formação, né, lidar com a literatura e aproveitar isso para os direitos humanos foi uma aprendizagem fantástica, né? Eu acho que é importante saber o quanto a gente aprende enquanto ensina, como diz Paulo Freire, né? Então foi um desafio, mas extremamente gratificante e possível. Rosa, além das cartas, você também teve um outro elemento na sua pesquisa, que foi a Gazeta do Povo, o jornal. Como que você trouxe esse elemento para a sua pesquisa? Como que você estruturou e qual foi a importância desse elemento? Um dos meus participantes era um jornalista da Gazeta do Povo e ele me ofertou alguns materiais que poderiam subsidiar as reflexões da pesquisa, e aí eu acabei selecionando, né, alguns fragmentos e que contribuíram para as análises. Teria alguns exemplos? Eu acho que é importante, porque na época o jornal era um elemento importante no livro, né? E nós analisamos dos jornais que temos maior disponibilidade, qual era o jornal que tem dado espaço para as questões voltadas à criança e adolescente, enfim, a vulnerabilidade social como um todo. Então, a Gazeta do Povo tem um caderno sobre cidadania, escola, então ela traz no seu escopo esse espaço aberto para isso. E também nós verificamos que na Gazeta do Povo, na ocasião, ela tinha 5 jornalistas que tinham sido, ao longo do tempo, premiados como jornalistas amigos da criança, jornalistas. Então, nós achamos que teríamos ali um espaço de acolhimento para essa demanda. E foi o que aconteceu, né? Quando ela foi buscar, ela encontrou não só essa disponibilidade, como também essa oferta de uma série de materiais que ajudaram a referendar e todo o processo que ela tinha. Então é importante
nesse momento existem outros jornais, mas sendo a Gazeta do Povo um jornal da nossa realidade, do Paraná, né, que de um acesso fácil e que tinha essa proximidade com essa temática, eu acho que nos facilitou bastante, né? E a ela, em especial, o desenvolvimento dessa proposta. Essa estrutura da dissertação, que conversa a todo momento com o livro, também proporcionou uma leitura da sociedade atual brasileira nessa relação com a criança e o adolescente em conflito com a lei, justamente com aquela realidade apresentada no livro. Eu queria que a professora fizesse um paralelo, né? Como que está a realidade brasileira hoje? O que mudou? O que permanece ou infelizmente permanece na nossa sociedade hoje? É importante a gente reconhecer os avanços, porque a sociedade é dinâmica, né? Mas também ela nos reforça que existe um ciclo que é cultural, né? E que precisa ser incorporado nas pessoas. Então, veja, houve mudança, nós não temos mais o Código de Menores, hoje nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz os adolescentes e as crianças como sujeitos de direitos, né? Mas, por outro lado, embora também haja toda uma discussão muito forte sobre os direitos humanos, hoje todo um movimento para que a educação em direitos humanos seja um tema a ser desenvolvido nas escolas, existe um movimento muito grande sobre a cultura da paz, né? Mas nós ainda percebemos na percepção das pessoas, na sociedade como um todo, ainda uma hierarquia que desqualifica, que não permite a desigualdade. A gente ainda vê muito a questão da força, da violência como uma forma de você acessar o poder, né? Ainda existe esse imaginário, essa representação social de que as pessoas que estão na rua, elas estão porque são marginais, porque vão cometer algum crime, porque querem, e não porque existe uma sociedade ou alguma coisa que proporciona a elas, às vezes, essa única possível decisão que elas tenham, né? Até para poder manter um pouco da sua dignidade dentro da concepção que eles têm naquele momento. Agora, no momento político que a gente está vivendo, a gente vê o quanto a sociedade clama pela diminuição da maioridade penal, né? Quer dizer, então, em função de alguns adolescentes e pelos crimes violentos que cometem, como se isso fosse um referencial de comportamento para toda a infância e adolescência, ainda mostra desigualdade entre os filhos das famílias que têm um pouco mais de condição de escolaridade ou de trabalho, entre aqueles que vêm de baixa população de baixa renda, né? Eles veem o Bolsa Família única, exclusivamente como uma forma de uma benesse e não como uma correção de toda uma história, de uma cultura que propiciou que essa desigualdade se tornasse tão forte, tão polêmica na nossa sociedade. Ou seja, eu acredito que essa dissertação e outras que virão, a Rosa agora é doutoranda em educação, ela vai dar continuidade a essa temática, né? Aprofundando algumas coisas. A gente acredita que o trabalho acadêmico, as dissertações, as teses, elas podem, na medida em que elas forem reconhecidas pela sociedade como estudos que propiciem a construção de políticas públicas mais atuais, mais igualitárias, né? Que a gente possa efetivamente contribuir para, no mínimo, uma reflexão e uma discussão da sociedade sobre qual é o próximo passo, como é que nós queremos esse processo de humanização que estamos vivendo e que vamos deixar para as gerações futuras, né? Parabéns pelo trabalho e obrigada. 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 Hoje nós falamos no Em Tese sobre os direitos das crianças e adolescentes em conflito com a lei. A conversa foi baseada no trabalho de mestrado da Rosa no programa de pós-graduação em educação da UFPR. O material está disponível no banco de teses da universidade e qualquer pessoa pode acessar sem nenhum custo. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. Tchau!